E galera, antes da gente começar, isso é muito rápido. Vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se, quem ainda não é inscrito, né? Se inscreve, ativa as notificações, que é tudo de graça, para vocês não perderem nada, para vocês não perderem nenhum vídeo aqui no canal, porque eu te digo, vou trazer vídeo para vocês todos os dias. E galera, deixa o like dá uma moral, ajuda demais no trabalho diário, no crescimento do canal, e é tudo de graça. Se inscrever, pra vocês não perderem nenhum vídeo, e deixar o like. Então se inscreve, ativa as notificações e vou deixar o like. Te digo, bora pro vídeo, tem muita coisa pra falar. Bora, gente, mas antes vão também, né, isso não pode faltar, vão deixando aí nos comentários a frase que vocês mais gostam. Te digo qual que é mesmo? SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão escrevendo enquanto vocês vão assistir o vídeo, porque nós já temos novidades do São Paulo, uma conversa que está aquecendo demais e que está avançando demais neste momento. São as situações de Marcos Antônio e Juan Tressoldi que o São Paulo agora se interessa para comprar e traz uma conversa, um debate muito interessante para nós, realmente na continuidade dos dois. Acho que se a gente trocar uma ideia aqui em relação a isso, gente, presta atenção. Se a gente trocar realmente uma ideia, hoje o Marcos Antônio é mais interessante, né? A compra do Marcos Antônio é mais interessante que a do Juan Tressoldi. Mas o Juan Tressoldi tem se mostrado um bom banco. E pelo negócio que o São Paulo quer fazer, pelo que o São Paulo está pleiteando em relação aos dois, é interessante. São Paulo quer facilitar a negociação em relação, né, ao Marcos Antônio junto ao Lazio e a negociação em relação ao Juan Tressoldi com o Sassuolo, né, se eu não me engano. E aí, neste momento, o São Paulo quer diminuir aqueles valores iniciais dos dois, pagar tudo de forma parcelada, e neste momento o São Paulo luta, briga aí, né, no bom sentido, para prorrogar o tempo de empréstimo dos dois jogadores, o que é bacana, engraçado, né, como o mundo dá voltas. Hoje eu gostaria dos dois, gostaria tanto da compra do Marcos Antônio quanto do Juan Tressoldi. Te digo, o Juan Tressoldi é perna de pau e tal. O Juan Tressoldi eu acho que tem se mostrado um bom banco, e nós temos que... Por que eu tô falando do Juan Tressoldi? O Marcos Antônio, se o São Paulo conseguir derrubar um pouquinho, né, pagar uns 22, 23 milhões parcelado, acho que tá legal. O Marcos Antônio tem jogado muito bem na ausência do Pablo Maia e até mesmo do Luiz Gustavo, né? O Marcos Antônio tá jogando bem. Acho que o Marcos Antônio se justifica. E o Juan Tressoldi eu acho que também se justifica, porque os valores não são mais os mesmos do que nós estamos acostumados a ver. Hoje, dá para entender que com 15 milhões de reais você não compra um bom jogador. A moeda mudou, os valores estão discrepantes, né? Estão diferentes, né? Hoje com 15 milhões você não compra um cara novo, você compra um cara mais velho, um cara que não tá tão bem. É isso que nós estamos percebendo, fazendo uma avaliação de mercado. Ou você dá sorte, São Paulo deu sorte demais com o Cédric Soares, um cara que veio de graça. Tudo bem que tinha um problema ali físico em que está lidando muito bem. Mas o São Paulo, se fosse comprar o Cédric Soares com ele ativo lá na Europa, iria gastar uma fortuna, né? Então o Juan Tressoldi, vamos entender que o Michel Araújo, que para mim é um jogador fraquíssimo, tudo bem que é posição diferente, jogador de ataque geralmente é mais caro. Mas vamos pegar o Michel Araújo, por exemplo, que virou um lateral, meia, não é nada, né? Na verdade ele não é nada. O cara joga de lateral esquerdo, atacante, meia e não joga nada, na verdade. Não é nada, não é absolutamente nada. Michel Araújo custou algo em torno de 10, 12, 13 milhões, né? Nunca dá para saber o valor ao certo. Se o Juan Tressoldi, o São Paulo comprasse por 18, 20, acho que está aceitável pelo contexto da moeda e por tudo que nós estamos vendo. O Ferrarese, que é um cara que eu gosto bastante, para mim ele foi caro. Só que dá para entender hoje que os valores de mercado, até mesmo por zagueiro, que variam de 18 a 21, 22 milhões de reais, estão sendo aceitáveis por conta da valorização da moeda e mudança de mercado. Mas para mim, neste momento, passa a ser interessante a compra do Marcos Antônio e do Juan Tressoldi. Comenta o que você acha em relação a isso é importante, traz bastante debate, polêmica, mas dá volta, né? E para mim são caras que hoje enriquecem de uma certa forma o elenco. Para mim, com todo mundo disponível, nenhum dos dois seriam titulares. Mas para jogar, poupar, por exemplo, no Brasileiro, você pega uma pedreira na Libertadores, uma quartas, uma semi na Libertadores e vai poupar no Brasileiro, você jogar, né, com um time B, um time mesclado, um time misto com Marcos Antônio e Juan Tressoldi no elenco, eu acho que enriquece e valoriza bastante. Uma situação inesperada, né, uma volta inacreditável no São Paulo é do Luan, volante do Luan,
que pode jogar, né? Eu gosto da ideia. Vimos recentemente o Lisieiro voltar e fazer boas partidas, né, no final da temporada de 2024. E agora tem o Luan, jogador que o Zubordia nem conhecia, né, nem fazia ideia que existia. O Luan falam que está basicamente pronto, basicamente preparado. O físico dele, que era uma coisa que a gente ficava meio que com o sinal de alerta ligado, falam que o físico do Luan está bom já, de novo, já está pronto para jogar e que muito provavelmente nós iremos ver o Luan relacionado e preparado e muito provavelmente jogue nesse elenco de São Paulo. Eu acho bacana, eu acho assim, se é um cara que o São Paulo já paga, já é nosso, por que não colocar para jogar se ele tiver disponível, né? Temos o Ferreirinha, que é o nosso, se não for o nosso melhor jogador, né? É um dos melhores, na ausência do Lucas e do Oscar. Hoje tem jogado demais o Ferreirinha. O Ferreirinha não é um cara que tá pronto fisicamente. Então, o preparo físico, se o cara vai aguentar jogar ou não, os 90 minutos ou não, é uma coisa muito relativa. O Luan no São Paulo sempre tentou defender demais o São Paulo e agora prontamente pode jogar, o que é para mim uma boa notícia. Maravilhoso, eu acho que isso faz parte, né? O São Paulo ainda quer contar com o Thiago Mendes, ainda tem aquela novelaça do Thiago Mendes, né? Vem a situação agora da compra do Marcos Antônio, tem o Bobadilha também, que não vem bem nesse 2025, e as lesões do Pablo Maia e Luiz Gustavo. Então, quanto mais volantes nós tivermos, melhor, que você não precise ir atrás no mercado comprar, né? Claro que é interessante se reforçar e nós esperamos isso de São Paulo e o São Paulo já falou que vai fazer isso. Só que você ter um cara ali prontamente para suprir as ausências, um cara que já é nosso, que pode entrar e jogar e quebrar um galho, eu acho muito bom. E o Luan, gente, o Luan pode dar a volta por cima aí no São Paulo. Eu particularmente sempre gostei. Comente também quem quiser em relação a isso, né? Galera, retorno simplesmente espetacular no São Paulo, é para nós comemorarmos demais e é o nosso craque, é o nosso monstro, Lucas Moura. Já tem previsão para ele retornar contra o Náutico, no jogo contra o Náutico, que é maravilhoso, né? Precisamos ali mesmo que ele comece no banco contra o Náutico, depois entre. Todo cuidado com o Lucas Moura é pouco, mas precisamos dele demais para esse meio e resto final de temporada, com certeza, né? É o nosso principal jogador, ele e o Oscar, né? Mas o Lucas, ele é o nosso grande nome no time do São Paulo. E aí, dor de cabeça boa, hein, no São Paulo. Dor de cabeça muito boa. Porque quem sai para entrar o Lucas? Lucas Ferreira, né? Que tá jogando uma barbaridade, que tá jogando demais. Olhem o nível do time do São Paulo. Olhem toda a qualidade do São Paulo Futebol Clube. Imagine o Lucas Moura jogando ali com esse São Paulo que tá melhorando, que tá com o ataque mais encaixado ali, porque tem velocidade, né? O Caleri, infelizmente, lesionou, mas estava numa fase horrível. E esse Luciano, ainda bem, agora, muito provavelmente virou banco, ainda bem, não pode jogar no São Paulo hoje, o Luciano. Olha a mobilidade, a velocidade, a diferença que nós temos no ataque do São Paulo Futebol Clube. Então, você coloca ali Matheus Alves, Lucas Moura na direita, Ferreirinha e André Silva, um ataque muito interessante, muito bom, ainda até mesmo podendo trabalhar com o Rian Francisco de centroavante em alguns jogos que o André Silva não puder jogar, né? É muito forte, porque o Lucas Ferreira, por mais que nós queiramos o Lucas Ferreira titular, e tá jogando muito e o moleque merece, é o Lucas Moura. Então, olha o quão forte fica o elenco, o ataque, o time do São Paulo com a volta do Lucas, com tudo que nós temos. Nós temos o Lucas Moura, que é o nosso melhor jogador, e se caso quiser poupar o Lucas em jogo A, B ou C, você tem o Lucas Ferreira, que foi decisivo contra o Libertad, que é um garoto que vem jogando em altíssimo nível e preparado para o profissional. Nós nunca colocamos em xeque, né, a qualidade do Lucas Ferreira, nunca colocamos à prova. Nunca duvidamos da qualidade, se ele podia jogar ou não por conta do futebol. A gente questionava se ele não iria se sentir tão à vontade em algum jogo, se ele não tinha experiência para jogo A, B ou C, mas ele mostra que ele lida muito bem com isso. Então, com a volta do Lucas, fica mais uma vez um ataque espetacular e podendo ser diversificado com qualidade extrema. Então, o São Paulo fica mesmo fortíssimo. Galera, centroavante já virou novela no São Paulo, né? Agora estamos vendo a novela Brenner, né? Brenner, contrata logo, né, São Paulo? Tem o Brenner,
Carlos Vinícius, Diego Costa oferecido, tem o Mariano Dias, já virou novela. Mas contrata logo, né, São Paulo? Já que falou que vai contratar, contrata logo. Nós sabemos que nós podemos utilizar o André Silva, verdade seja dita, tá vindo muito bem, de números muito bons, né? Fazendo gols, dando assistência, o André tá muito bem. E tem o Rian na sombra, que a gente vê o Lucas Ferreira e o Matheus Alves jogando, a gente fala, o Rian podia jogar também. É o que tinha mais qualidade dessa safra excelente que veio da base, mas o Rian era o que a gente mais esperava. E por que ele não está jogando? Não, o São Paulo vai contratar agora centroavante. Falam, né, que tem, muda todo dia, virou novela isso aí. Diego Costa oferecido, Deus me livre. Falam que o São Paulo já estava em contato com os agentes do Mariano Dias, que eu trouxe aqui para vocês, uma situação mais complicada, mais delicada por conta do físico do atleta. Parece que o São Paulo não mostrou tanto interesse em trazer. Aí a gente vê todos os dias que o Brenner e o Carlos Vinícius disparam na frente. Carlos Vinícius do Fulham, né, grandão lá, centroavantão. Carlos Vinícius em uma proposta em uma situação mais favorável de contratação, por conta que vai ficar livre agora no mercado, e o Brenner, que é um cara que esboça interesse em retornar para o Brasil, principalmente para o São Paulo, e é um nome que agrada demais a diretoria do São Paulo. Então nós estamos nessa, contrata logo, né? Já tá virando novela em relação ao centroavante. Mas todo dia nós estamos falando isso e tem que falar mesmo, e quem quiser comentar em relação a isso, comente, porque enquanto não vem um centroavante, e se o André Silva não puder jogar todos os jogos que não pode, coloca o Rian Francisco. O que tá esperando para colocar o Rian Francisco já contra o Ceará ou contra o Náutico? Coloque o moleque que ele tem tudo para estourar também. Ah, então falando aí que o Rian Francisco... Estão falando, gente, que o Rian Francisco já pode estar vendido. Isso aí é assustador para nós, vamos torcer para isso não acontecer. Não pela venda do Rian, porque o Rian a gente espera vender futuramente, amanhã ou depois a gente espera vender o Rian. O que não pode acontecer é uma venda que não seja favorável para o São Paulo. Chegarem aqueles valores ridículos de venda para o Rian Francisco.